Muito boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que a espiritualidade possa nos auxiliar nessa noite a acolhermos as orientações do Cristo para a transformação dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas forças, ajudando assim que nós possamos nos tornar instrumentos conscientes da vontade de Deus nas nossas vidas, auxiliando a transformação do mundo, na nossa própria transformação também. Muita paz a todos nós. Meus irmãos, nós vivemos momentos bastante conturbados e eu acho que basta nós ligarmos os nossos aparelhos de televisão ou acessarmos as páginas da internet para percebermos tudo o que está acontecendo no mundo e no país em que nós vivemos. E é claro, nós falamos das questões da pandemia, mas nós falamos também sobre as questões dos ânimos que se encontram um tanto quanto exaltados. Nós recordamos de um livro escrito por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Eu já tenho aqui nas nossas mãos Os Mensageiros, que é uma obra em que André Luiz relata da vinda dele, junto com alguns outros espíritos, saindo da cidade de Nosso Lar, da cidade espiritual de Nosso Lar, e vindo à Terra e chegando na proximidade da crosta da Terra, eles encontram uma nuvem bastante diferente, estranha, que André Luiz afirma nunca ter percebido. E essas nuvens eram escuras, estranhas, difíceis, muito densas, ao que o espírito Aniceto esclarece que são as nuvens das emanações das vibrações mentais dos habitantes da Terra, dos habitantes encarnados e dos desencarnados. E nós trazemos isso para perceber que o momento em que a gente vive, dadas as condições de precipitação dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, não deve ser um visual muito interessante para a espiritualidade, não. Porque nós vivemos um momento muito difícil. E é claro que nós falamos e temos a informação da espiritualidade e da doutrina espírita de que nós todos vivemos nesse mundo num mundo de provas e expiações. Mas o que vem a ser provas e expiações? Vamos falar especificamente de provas. Nós temos entendido como provas como sendo aquilo que torna mais difícil a vida de todos nós. Entendemos provas como doenças, provas como dificuldades, provas como as grandes catástrofes, as grandes decepções, mas existem outras provas. Existem as provas das resistências morais. E nós estamos passando por um momento em que nós temos visto que grandes oportunidades têm sido colocadas a espíritos e que essas oportunidades têm passado em branco, não se tem percebido como oportunidades. E temos visto que, infelizmente, um grande número de irmãos tem caído nas provas da riqueza, nas provas do poder, nas provas da corrupção, não conseguindo resistir aos maus pendores, e aí caem e tombam, e isso acaba se tornando uma grande confusão, uma grande celeuma, em que nós, por vezes, nos vemos colocados, nos vemos inseridos. Há muita polarização de cor, polarização de amarelo, de azul, de vermelho, de branco, de uma série de questões. Existe polarização com questão de ideologia política, ideologia de filosofia, de entendimentos, e nós vemos um grande confronto daqueles que são contra isso, contra aqueles que são a favor disso, contra aqueles que nem a favor e nem contra, mas que de repente
tudo acaba se tornando motivo de discussão. E o que é que nós temos a ver com isso? Essa é a grande pergunta. O que é que nós espíritas temos a ver com isso? Porque a princípio parece que nada. Mas se nós recordarmos a definição de Kardec para a palavra espiritismo, nós vamos ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que a doutrina espírita é o Cristo redivivo, é o Cristo renascido, é o Cristo tornado claro, e que os espíritas ou espiritistas, segundo a definição de Kardec, são os adeptos da doutrina dos espíritos, que nada mais é do que a doutrina de Jesus, tornada mais clara, tornada mais lúcida, capaz de nos fazer raciocinar, de amadurecer as nossas razões, mas acima de tudo, de fazer com que essa razão transforme os nossos sentimentos. E quando Kardec diz que os adeptos do espiritismo são os espíritas, ele também diz que os espíritas são os adeptos do Cristo, são os seguidores do Cristo. Tanto que ele vai dizer em uma determinada parte que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um e outro a mesma coisa, porque a fonte é exatamente a mesma. A fonte das orientações para as doutrinas cristãs é a mesma fonte de orientações para a doutrina espírita. É o Cristo. E não refere-se Kardec ao personagem histórico que divide a história entre antes e depois dele. Não é isso. Kardec vai nos falar do personagem que a espiritualidade coloca no Livro dos Espíritos como sendo modelo e guia para a humanidade. Modelo e guia para todos nós. E por que modelo e por que guia? Porque Jesus tem a oportunidade de, através dos seus ensinos, nos orientar e nos mostrar a forma de proceder e a forma de viver. A forma de agir, a forma de sentir, a forma de direcionarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vontades. Tanto que o próprio Jesus diz ser ele o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus senão por ele. E quando Jesus fala, ninguém vai a Deus senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus não falava de uma forma de religião exterior, em que negociam-se lugares à direita de Deus. Não. Jesus nos coloca que a sua forma de conduta, aquela que ele vem nos demonstrar e nos exemplificar, nos dando como roteiro, como norte, é a única forma que existe para que nós possamos adentrar ao entendimento de nós mesmos, tomar posse de todos os nossos potenciais, desenvolver todas as nossas qualidades, todas as nossas virtudes, algumas ainda desconhecidas por nós, a maior parte, e que essas são aquelas que nos levam ao convívio com essa inteligência suprema que rege todo o universo, mas que ao mesmo tempo é a fonte maior de justiça, de amor e de bondade. Jesus nos diz assim, que nós só podemos estar em contato com a sabedoria verdadeira, com a justiça verdadeira, com a bondade verdadeira e com o amor verdadeiro através das orientações que ele nos traz e que ele nos coloca de forma tão constante da necessidade de nós seguirmos e de colocarmos como meta para as nossas próprias existências. Assim, entendendo nós enquanto seguidores do próprio Jesus, e como seguidores nós precisamos entender a nós mesmos como trabalhadores de Jesus, no sentido de fazer com que o mundo seja um pouco melhor, que o mundo seja um lugar melhor para se viver, em que haja mais harmonia, mais pacificação, em que
tudo aos poucos vá se transformando no reino que nós buscamos, e entendermos como sendo de maior virtude, de maior justiça, é necessário que nós façamos a nossa parte. E como é que nós podemos fazer a nossa parte é a grande pergunta. Nós acreditamos que nós, enquanto espíritas, só podemos fazer a nossa parte como trabalhadores de Jesus dentro das casas espíritas. E não é isso, porque o templo verdadeiro de Deus há de ser sempre o nosso coração. A casa de Deus há de ser sempre o universo, o lugar em que nós estejamos. Onde quer que o homem esteja, ali há de imperar sempre a presença de Deus. E nós precisamos colaborar com isso, fazendo com que a doutrina espírita chegue aos homens onde quer que os homens estejam. E nós não estamos falando aqui de proselitismo. Nós não estamos falando aqui em pregar a doutrina espírita a quem quer que queira ouvir e quem não queira ouvir. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do entendimento da espiritualidade, do entendimento de Jesus com relação ao reino do bem entre os homens. E sobre isso, Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ali no capítulo 3, vai nos falar do momento que nós estamos vivenciando. Ele diz o seguinte: ante as crises do mundo, comportamento individual perante as crises da sociedade humana. E ele fala isso aos adeptos do Espiritismo. E comenta Emmanuel: as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios, e nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se nos revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Natural que a existência em si mesma nessas ocasiões se nos figure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos esquecer, porém, que o mundo é o mundo. Costumamos esquecer, porém, que o mundo é o mundo e que nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares diferenças e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante dentro dele se converta em ponto de calma, irradiando equilíbrio. Assim também no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar, com a bênção do serviço e da prece, todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois,
onde estiveres, um ponto de tranquilidade e socorro. O deserto é por vezes imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontre em dolorosos conflitos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos é mais que razoável. É necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. E esse é um ponto interessante, principalmente quando Emmanuel afirma que o mundo é o mundo e nós somos nós. Nós frequentemente nos confundimos com o mundo. E quando o mundo entra em convulsões, nós nos vemos também, por vezes, influenciados por essas convulsões e nos deixamos levar por essas influenciações. Mas lembramos que a espiritualidade responde a Kardec, quando este pergunta das influenciações dos espíritos em nossas vidas, de que não existem influenciações irresistíveis. E que, muito ao contrário, a doutrina espírita nos coloca de que nós, enquanto espíritas, devemos ser influenciadores. Nós devemos ser aquele ponto de esclarecimento, aquele ponto de calma, aquele ponto que dissipa toda a ideia de controvérsia, toda a ideia de confusão, respeitando, é claro, as formas de pensamento de cada um. Mas nos cumpre compreender que quando Jesus afirmava que não se pode servir a dois senhores e colocava ele a figura de Mamon e de Deus, Jesus colocava não somente as questões materiais, as questões do dinheiro, mas dizia que não se pode servir ao bem e ao mal ao mesmo tempo, porque agradando-se a um acaba por se desagradar ao outro. Ninguém consegue servir a dois antagonistas ao mesmo tempo e de forma imparcial. Existe sempre uma consequência para tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós entendemos que nós, enquanto espíritas, somos seguidores de Jesus e não seguidores da doutrina espírita apenas, mas verdadeiramente seguidores de Jesus, nós precisamos entender que o verdadeiro espírita traz em si uma condição de sobriedade, de tranquilidade, de pacificação íntima que, se não está pronta, deve colocar-se na construção de si mesma. E Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos, características do homem de bem. E nós não vamos ler todas, mas convidamos que todos nós possamos tomar posse dos nossos evangelhos e, abrindo o livro, fazer a leitura dessa página que é tão importante. Apenas o começo. Kardec vai dizer o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei de justiça, de amor e de caridade. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, e isso é importante, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizessem.
Esse ponto é importante, se fez todo o bem que podia, e nós ficamos nos perguntando como é que nós podemos fazer o bem. E a espiritualidade nos diz da necessidade de nós fazermos o bem através das palavras, através dos sentimentos que nós colocamos ao nosso redor, dos sentimentos que nós explanamos, das ideias de pacificação, das ideias de tolerância, das ideias de compreensão, lembrando mesmo aquela resposta da espiritualidade a Kardec, quando este pergunta qual o sentido da caridade segundo o que entendia Jesus. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E benevolência para com todos é benevolência para com todos mesmo. Indulgência para com as imperfeições é indulgência para as imperfeições de todos, não somente para aqueles que nos cercam, mas também para aqueles que têm visões de religião diferentes das nossas, visões de economia diferentes das nossas, e o que está tão em alto hoje em dia, visões políticas diferentes das nossas. Porque nós, que somos adeptos do Cristo, o mesmo Cristo que dizia: pagai o mal com o bem, o mesmo Cristo que nos dizia que nós devemos fazer com que o reino dos céus esteja dentro de nós e que faça acender a nossa luz para nós e para todos os homens, frequentemente temos nos pego em discussões estéreis que a nada conduzem ou que se conduzem, levam a desacordos, levam a desequilíbrios, e nada disso resolve situação alguma. Continuando esse texto, Kardec vai dizer sobre o homem de bem: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Deposita fé em Deus. Fé no agora e fé no porvir. Fé nas situações que devem ajustar-se, porque nós lembramos que Jesus dizia da necessidade de que sobrevenha o escândalo, da necessidade de que em alguns momentos nós soframos convulsões, porque essas próprias convulsões, principalmente as morais, são as que levam aos mais rápidos progressos da humanidade, aos mais rápidos progressos da coletividade e também da individualidade. E como diz Kardec, sabe que sem a permissão de Deus nada acontece. Se nós estamos vivendo momentos de tortura e de angústia moral, se nós percebemos tantas dificuldades no mundo, saibamos que sem a vontade de Deus, nada, sem a permissão, não sem a vontade, sem a permissão de Deus, nada estaria acontecendo, nada acontece. E se as coisas acontecem como acontecem, a providência divina sabe que disso algum bem haverá de resultar. Era o próprio Jesus que dizia, quando falava do trigo e do joio e do trigo, de naturezas diferentes, de finalidades diferentes, que deveria se deixar crescer o joio em meio ao trigo, porque há sempre a hora da separação. Há espíritos que se encontram em provas muito difíceis, as provas morais muito difíceis, provas de riqueza, provas de poder, e que talvez
Somente nesta convivência com aqueles que haverão de pensar o bem, de orientar o bem, de exemplificar o bem, poderão tomar algumas lições para a sua própria transformação. E nós, que convivemos com as dificuldades morais todas, talvez estejamos recebendo destas o benefício de dizer que não queremos mais o mal e que tudo faremos para que o bem esteja principalmente em nós e que nós faremos de tudo para não repetir os erros do passado, vendo os erros dos outros, não querendo repetir em nós. Há sempre um proveito nisso. Continua Kardec, sobre o homem de bem. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E colocar os bens espirituais acima dos bens temporais é justamente o contrário de discutir sobre coisas temporais e de criar grandes dissensões por coisas que são apenas temporais, esquecendo das coisas que são todas espirituais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. E mais à frente, Kardec, falando sobre os bons espíritas, vai falar sobre algumas das características dos espíritas em si, não apenas os bons, e vai dizer o seguinte: alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra, não somente das coisas materiais, mas das influências materiais, influências da riqueza, influência do poder, influência dos pensamentos. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do futuro, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem dos hábitos, não procedendo, não percebendo, haja qualquer coisa melhor do que aquilo que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes transforma as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a facultar-lhes vigorosa aspiração, capaz de sobrepujar as inclinações. E coloca mais à frente: aquele que pode, com razão, ser qualificado como espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que noutros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo qual inabalável se lhe torna a fé. Tocado no coração, pelo qual inabalável se lhe torna a fé. E a gente quer terminar ouvindo um pouquinho de Emmanuel também no livro Encontro Marcado, capítulo 8, Caridade e Razão. Raciocinar para conversar com proveito. Indiscutivelmente, estamos ainda muito longe da educação racional. Conquanto necessitados de ponderação, agimos, via de regra, sob impulso de alavancas emotivas acionadas por sugestões exteriores. De modo geral, muito antes de que nos decidamos a discernir, assimilamos ideias que nos são desfechadas por informações e exibições que nem sempre se vinculam à verdade e passamos a esposar opiniões que, comumente, nos induzem a desastres morais no comboio da existência. Habitua-te a essa realidade e não te entregues às impressões tumultuárias que porventura te visitem o coração. Com isso, não queremos pedir
para que te transformes em palmatória de corrigenda, ou para que apresentes ouvidos de pedra à frente dos semelhantes. Às vezes, há muito mais caridade na atenção do que no conselho. Fraternalmente, escuta o que se te diga e observa o que vês, sem escandalizar os interlocutores ou ferir os companheiros de romagem terrestre, opondo-lhes censuras ou contraditas que apenas lhes agravariam as dificuldades e os problemas. Em razão disso, aprendamos a filtrar aquilo que nos alcance o campo íntimo e, aproveitando os elementos que se façam úteis aos outros e a nós mesmos, e esquecendo tudo, mas realmente tudo, o que não nos sirva à construção do melhor. Conversação, na essência, é permuta de almas. Através da palavra, damos e recebemos. Isto, porém, não se refere a doações e recepções teóricas. Entendendo-nos uns com os outros, fornecemos e adquirimos determinados recursos de espíritos, que influirão em nossa conduta, e a nossa conduta forma a corrente de planos, coisas, encontros e realizações que nos determinarão o destino. Escolha de hoje no livre-arbítrio será consequência de amanhã. Causa de agora será resultado depois. Cultivemos a harmonia à frente de tudo e de todos. No entanto, é preciso que essa atitude de entendimento não exclua de nossa personalidade o otimismo irradiante, a sinceridade construtiva e o reconforto da intimidade e da alegria de viver. Em suma, diante de todos e de tudo, deixemos que a caridade nos ilumine o crivo da razão, a fim de que não venhamos a perder os melhores valores do tempo e da vida, por ausência de equilíbrio ou por falta de amor. Que Jesus nos ampare, que nos oriente, que a doutrina espírita nos possa aclarar almas e corações, para que nós possamos, diante de tudo e diante de todos, e sobretudo diante de nós mesmos, servir a Deus como verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas. Muita paz a todos e muito boa noite.